Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui novamente e vou demonstrar como que funciona o cálculo de momento fletor com as concentrações e tensões em peças que são irregulares, ou seja, ela tem uma certa linearidade e depois tem ali um rebaixo, um ressalto, algo nesse sentido que vai fazer com que a mudança de geometria na peça acabe dando um maior número de concentração de tensão, beleza? Bom, dito isso, não sem antes dizer aquela frase poética, que é a seguinte, se concentra e senta, se concentra e senta, 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 se concentra e senta, beleza? Forte abraço e bora para o vídeo. Depois dessa linda frase reflexiva, vamos às etapas para a resolução de problemas de momento fletor em resistência dos materiais, que são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, subdividir a área da seção transversal em mais elementos, calcular a área dos elementos, calcular a linha neutra, calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra, calcular o momento de inércia individual dos elementos, calcular o momento de inércia da peça, calcular os centroides da peça e, por último, calcular o momento fletor ou tensões de tração ou compressão. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado. Se a barra de aço for submetida a um momento fletor de 5 kN, está aqui, esse momento fletor aqui, então 5 kN, determine a tensão normal máxima desenvolvida no aço. Então tá, a gente sabe que conforme a redução da área, nós vamos ter aqui uma tensão máxima e uma tensão mínima, porque as tensões que nós calculávamos sempre eram a tensão média, Daí, qual que vai ser essa tensão máxima devido a essa suavização aqui, de geometria? Bem, vamos à segunda etapa, que é aplicar o diagrama de corpo livre. Não tem, não tem como, porque assim, se fosse uma peça que tivesse vários esforços, eu teria que fazer um diagrama para achar o maior momento. Como ele já está dando momento direto aqui, essa etapa aqui a gente mata, Então, vamos coletar os dados da figura, que nos resta. Então, vamos pensar o seguinte aqui, eu mantive a figura aqui em duas vistas, na qual nós vamos ter B, que é esta largura aqui, e a largura que a gente está vendo que é 20 milímetros, B. Temos também o Dzinho, que é esta altura menor aqui, nós vamos chamar de Dzinho, 80 milímetros. Temos o Dzão, aqui, que é 120, essa altura maior, Dzão 120 milímetros. E ainda um raio, o raio está localizado aqui, raio de suavização, e de acordo com o nosso desenho, esse raio é de 16 milímetros. Então, estas fazem parte ainda da primeira etapa, que é coletar os dados do enunciado e da figura. Então, da figura está aqui essas informações. Bom, a próxima etapa de posse dos resultados é subdividir a área da seção transversal em mais elementos. Percebam que eu tenho aqui uma descontinuidade, então eu tenho o Dzão e o Dzinho. Então aqui o Dzão vai ser esta área maior aqui, onde a gente vai chamar de área 2, que vai ser BDzão. Enquanto que a área menor vai ser essa aqui, da frente, que é B vezes Dzinho, vou chamar de área 1. Aí, a próxima etapa é calcular a área individual de cada um dos elementos, tá? Este elemento 2 aqui não precisa calcular, Na verdade, não precisa calcular o 1 também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a relevância é nesta área menor aqui. Por que isso, tá? Porque nos cálculos, e por definição, pela equação da tensão, que é força sobre a área, quanto maior a área, menor será a tensão. Tá? Quanto maior a área, menor será a tensão. Então, esta área menor aqui, esta área menor que é BDzinho, ela vai ter uma tensão maior. Então, o ponto crítico sempre vai estar aqui. As tensões máximas sempre vão estar referentes à área menor. Óbvio, se você quiser calcular, calcula, mas não precisa. Tá? Esta área aqui não vai ter necessidade de aplicar os cálculos. Não vai ser usado no restante dos cálculos. Mas só para mostrar para vocês que todos os cálculos vão ser referente a esta areazinha menor. E esqueçam esta área maior do Dzão, tá? Bom, a próxima etapa, então, será calcular a linha neutra, A linha neutra da onde? Da areazinha 1 aqui, Esta linha neutra, ela faz parte daqui, porque eu estou na área do Dzinho,
Mas a peça é simétrica, né? Então, ora, não preciso nem fazer todo aquele esforço para calcular a linha neutra, porque é só pegar o Dzinho e dividir por 2, tá? Então, nós temos o valor de Dzinho, que é 80 milímetros, aqui divide por 2, e a linha neutra seria de 40 milímetros, né? Então, exatamente aqui a 40 milímetros de baixo para cima, não tem esforço nem de tração nem de compressão, né? Devido ao momento. E a próxima etapa seria calcular a distância entre o centroide dos elementos e a linha neutra, né? E a gente não vai ter, que é o famoso Dzinho, né? A gente chamava de Dzinho lá na... Inclusive vou deixar um vídeo para vocês, né? Em peças que não são de concentração de tensão, né? Em peças que têm geometrias descontínuas, né? De áreas diferentes. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem como que funciona, né? E aí lá tem o cálculo do Dzinho. Não vai ter, né? Então, né, nesse exercício aqui, vocês podem matar a etapa 6 também, tá? A próxima etapa, então, será calcular o momento de inércia individual dos elementos, né? A gente só tem um elemento, e que é referente à área 1 aqui, né? Como que vai calcular, né, a inércia? É 1/12 de base vezes a altura ao cubo, né? Então, a altura é o Dzinho. A gente substitui os valores aqui, já passando para metro, né? 20 milímetros e 80 milímetros, né? É só dividir por 1000. Não esqueçam que aqui está o cubo. E a resposta disso vai dar momento de inércia de 853,3333 vezes 10 na menos 9. Metros a quarta, né? E a outra etapa, né, é calcular o momento de inércia individual, né? Como a gente só tem um, né? A gente só tem essa peça, só essa areazinha aqui, ó. O momento de inércia individual é o próprio momento de inércia que eu acabei de calcular dos elementos individuais, que só tinha um, né? Então, tá aqui a resposta da etapa 8. Bom, a nona etapa é calcular os centroides da peça. Na verdade, quando vocês calcularam a linha neutra lá atrás, ó, aqui que é 40 milímetros, vocês já encontraram esta etapa aqui, tá? Então, já tinha matado essa etapa aqui. Por quê? Porque o C é a distância da linha neutra para cima e a distância da linha neutra para baixo. Como a peça é simétrica, né, e a linha neutra, você tinha calculado que era 40 milímetros, vai ser o mesmo valor, e C1 e C2 vai ser igual, tá? Então, o C vai ser igual a C1, que vai ser igual a C2. E se vocês calcularem aqui, né, é a mesma coisa que o D dividido por 2, que é o 80 dividido por 2, então, como eu falei para vocês, o C é igual a 40 milímetros, que é igual à linha neutra. Então, vocês já tinham achado a etapa 9, né? Então nem precisa perder tempo e calcular, se encontrou lá, já diz que é igual ao C também. Tá? O que é legal entender aqui, né? Como a peça está dobrando, indiferente se ela dobra para cima ou para baixo, a partir do momento, as forças de tração e compressão são iguais. Tá? Então a mesma tração máxima que vai ser lá em cima é igual à mesma compressão que vai ser aqui embaixo, ou vice-versa, né? Porque os Cs são iguais. Tá? Então aqui está, né, a formulação do C. Então o C acaba demonstrando que é a mesma distância da linha neutra. Né? Então C são duas distâncias iguais. Bom, como última etapa, né, veja que está sendo bem rápido essas etapas, é calcular o momento fletor ou tensões de tração e compressão. Né? Nesse caso, tá, a gente calcula a tensão média, já calculávamos ela. Né? Qual que era a tensão média? Momento vezes C sobre I. Ok, nós temos o momento, né? Que está aqui, ó, 5.000 newtons-metro. O C, acabamos de calcular que é 40 milímetros. E a inércia, né? Está lá, está calculadinha lá, 853,33 vezes 10 na menos 9. Com isso, chegamos a uma tensão média de 234.375.000 Pascal, ou, né, para ficar mais bonito aqui, né, 234,375 megapascal, né? E deixamos salvos esta tensão aqui média, né, que ela vai ser uma tensão tanto de tração quanto de compressão, porque a peça é simétrica. Tá? Aí, vamos ramificar essa última etapa em 10.1, que é traçar os valores no gráfico de K. Tá? E para traçar os valores do gráfico, eu preciso de algumas razões de aspecto da minha geometria. Né? A primeira delas é R sobre D. Né? Então, R sobre D eu tenho os valores aqui, ó, vai ser 16 dividido por 80. Lembrando que é R sobre Dzinho, tá? R sobre Dzinho. Então, 16 sobre 80. Vamos ter, então, R sobre Dzinho, que é igual a 0,20. E esse aqui vai ser o eixo X
do meu gráfico de K aqui, né? O K é uma constante de concentração de tensão, tá? Até nem falei aqui, mas é uma constante de concentração de tensão. E ainda tem outra razão de aspecto, que é o Dzão sobre Dzinho. O Dzão, né, a gente tem o valor, é 120 dividido pelo Dzinho, que é 80, e essa divisão, então, essa razão de aspecto será 1,5. E essa razão de aspecto são as linhas do gráfico. Tá? O gráfico possui algumas linhas já geradas, né? Então, essas são as duas razões de aspecto que eu preciso para poder traçar o valor de K lá no gráfico. E que gráfico é esse, né? Esse gráfico aqui, ele está no livro do Beer, tá? Mas, né, qualquer outro livro de resistência dos materiais, pode ser o Heibler, né? Existe esse gráfico aqui de K, né, dos valores de K da concentração de tensão. Então percebam que aqui está a razão de aspecto R sobre D, que era o eixo X, e as linhas que eu falei para vocês, que era o Dzão sobre Dzinho, né, estão aqui, ó. Né? Qual que é o primeiro passo, então? Né? Vamos usar o X, né? O X aqui tinha dado 0,2, que é R sobre D, né? R sobre Dzinho, né? Então aqui é 0,2. Eu traço uma vertical para cima, tá? Traço uma vertical para cima. E aqui é o seguinte, ó, aonde ele encostar na linha, né? Porque aqui, ó, a linha do Dzão sobre Dzinho era 1,5. 1,5 está exatamente aqui, a terceira linha de cima para baixo, né? Então, aonde ele encostar na linha, eu traço uma horizontal para a esquerda. Ó. Traço uma horizontal para a esquerda. E aqui o valor que der do lado esquerdo é o meu valor de K. No meu traço aqui, né? Então aqui é uma coisa também que vocês têm que prestar atenção, que é uma coisa individual, tá? Porque se eu traçar um valor vai ser o que eu penso. Se você traçar o valor pode dar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Porque são interpretações de gráfico e régua. Então, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos aqui não vai estar errado, tá correto. Porque é a interpretação de gráfico, né? Obviamente que você tem que traçar o mais paralelo possível as linhas aqui para ter um acerto, né? Mas para mim o K deu 1,45, né? Então, aproximadamente 1,45, e esse aproximadamente é porque eu tracei num gráfico, não foi um valor exato que eu calculei, né? Portanto, né? Porém, entretanto, todavia, nós temos que a próxima etapa é calcular o que se pede, né? O que se pedia nesse problema? A tensão máxima. Tensão máxima. Eu sei, por definição, que este K, que é o valor, que é uma constante de concentração de tensão, ele é igual à tensão máxima sobre a tensão média. Olha que interessante. O K, que foi gerado aqui, ó, ele é a razão da tensão máxima sobre a tensão média. A média eu conheço, a máxima que não. Então, essa média que está me incomodando aqui, dividindo, vai passar para o outro lado, né? Multiplicando. E agora eu coloco aproximadamente, porque o meu K não foi calculado. O meu K foi traçado, né? Ele é um valor aproximado. Então, a tensão máxima vai ser aproximadamente K vezes a tensão média. Tá? Substituímos os valores, né? Não tem mais o que fazer. Então, a tensão máxima vai ser aproximadamente 1,45, que é o K, vezes, né, a tensão média que foi calculada, que é 234,375 megapascal, então vezes 10 na 6, está calculado lá em cima. E nós temos então que a tensão máxima desse problema é 339.843.750 pascal. Para ficar mais bonitinho, né, 339,844 megapascal. Tá? Então deixa em mega que é melhor, né, fica mais bem visto, né, pelo professor de vocês. Beleza? Então, esta é a resolução do exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, tá? Você é obrigado a deixar um like nesse vídeo. Tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse não é um vídeo só de estática e dinâmica e resistência dos materiais. Tem vários outros vídeos voltados de outros cursos aqui também, tá? Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, também pode escrever sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!